Vamos então voltar ao texto de Apocalipse, revendo algumas coisas que nós vimos ontem sobre o assunto central do livro, sobre o contexto das 7 igrejas da Ásia, o que estava acontecendo lá, para que a gente possa então compreender o restante do livro aí a partir do capítulo 4, né? Eu vou destacar alguns versículos, então vejam aí Apocalipse capítulo 1, verso 2. Apocalipse capítulo 1, verso 2 diz que João testificou, testemunhou, né? Esse é o sentido do termo, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Eu estou defendendo que o conteúdo principal, a mensagem central do Apocalipse, é que o Senhor quer testemunhas. Que os crentes sejam testemunhas do testemunho de Cristo. O testemunho de Cristo foi o que ele fez na cruz. Foi o que ele fez através da sua vida inteira, obviamente, mas que se consumou na sua morte, no seu sacrifício. Então, isso é destacado também no versículo 5, ainda desse capítulo 1, quando Jesus Cristo recebe o primeiro título de a fiel testemunha. O termo grego é mártir, o mártir fiel. Essa é a maior designação que Jesus recebe em todo o livro do Apocalipse. João diz, aí mesmo no capítulo 1, versículo 9, que a causa dele ter estado em Pátimos foi isso, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, ele está dizendo que ele está pagando o preço do testemunho que ele deu. Ele não negou o nome de Cristo diante das autoridades romanas, ele não retrocedeu, ele manteve o seu testemunho, e por causa disso, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ele acabou sendo aprisionado ou exilado na ilha de Pátimos. As 7 igrejas da Ásia estão sendo chamadas para sustentarem um testemunho semelhante, ou seja, que paguem o preço de serem fiéis. E o preço de serem fiéis poderá ser sofrimento e morte. Por exemplo, a igreja de Esmirna, no versículo 10 do capítulo 2, o Senhor diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Percebe a força da expressão? Não é que você pode sofrer, que talvez você sofra, mas as coisas que tens de sofrer, que estão destinadas para você. A provação que você terá que enfrentar por causa do meu nome. Ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Daqui a pouco eu vou explicar um pouco melhor essa questão da tribulação dos 10 dias aqui, mas observe que a próxima declaração é aquilo que se espera dos crentes verdadeiros como testemunhas. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes a gente interpreta essa expressão ser fiel até a morte como sendo num sentido de tempo. Ou seja, um dia eu vou morrer, ok? Então eu tenho que continuar fiel até esse dia. Não é bem esse o sentido. É claro que isso é verdade também, né? Não adianta ficar fiel um período da vida e depois não ser. Mas o que aqui o texto quer dizer é: seja fiel até o ponto de morrer. A sua fidelidade poderá factualmente resultar em morte para você. Que é o caso dos crentes da igreja de Esmirna, que poderiam, evidentemente, serem condenados a uma execução. Então, o grande desafio do Apocalipse para o povo de Deus é que a sua fidelidade seja tão firme,
ao ponto de que talvez você tenha que morrer por ela. E se isso acontecer, a recompensa será extraordinária. Em Apocalipse, poucas pessoas recebem nome. Aliás, praticamente nenhuma, né? Exceto João e Jesus. Os outros nomes, na sua maioria, são nomes fictícios. Fictícios no sentido de que eles são simbólicos. Balaão, Jezabel. Mas aparentemente, um homem, e apenas um homem, recebe nome. É chamado pelo nome, além de Jesus e de João, no livro inteiro. E esse homem está em Pérgamo, ou melhor, estava. Veja o que o Senhor Jesus fala em relação a uma pessoa na cidade de Pérgamo, verso 13 do capítulo 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Esse é o único nome próprio, que aparentemente é de fato o nome de uma pessoa real, lá no primeiro século, exceto Jesus e João, em Apocalipse. Agora, observe quais são os títulos que Jesus concede a Antipas. Ele é o quê? Minha testemunha, meu fiel. Minha testemunha, meu fiel. São os dois termos que o Senhor Jesus usou para si mesmo no capítulo 1, verso 5. Fiel testemunha. Fiel testemunha. Dois termos gregos. Exatamente iguais. Mas aqui, no capítulo 2, o Senhor acrescenta dois pronomes aos dois termos. Meu. Minha. Minha testemunha. Meu fiel. E por que ele é chamado disso? Por causa da sua morte, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O qual foi morto. Então, sê fiel até a morte. E você vai receber, tu vais receber a coroa da vida. Como Antipas. Você quer um exemplo claro do que significa ser crente verdadeiro? Jesus diz, aqui está o maior de todos. Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto aí onde Satanás habita. Então, meus irmãos, a questão é esta. O Senhor Jesus está chamando as suas igrejas para serem testemunhas. E isso implica em enfrentar oposições internas e externas. Nas 7 igrejas aqui, nós vemos desafios tanto internos para a igreja, problemas de dentro dela, quanto problemas de fora. Quais são os problemas internos? Nós já vimos os 3 ontem. Os nicolaítas, os baalamitas e os jezabelinos. Os seguidores dessas práticas que basicamente faziam o quê? Tentavam evitar sofrimento e morte. Tentavam evitar que os cristãos pagassem o preço da sua fidelidade. Uns, talvez, negociando com o Estado romano, tentando encontrar caminhos alternativos. Outros, incentivando os cristãos a se submeterem, ainda que parcialmente, às exigências romanas do culto ao imperador, principalmente. E outros, os piores de todos, provavelmente indo de uma maneira funda e desregrada na vida romana. Sobre Jezabel em Tiatira, que parece ser o pior dos casos, algumas coisas interessantes são ditas sobre ela. Veja lá no capítulo 2, nos versos 20 em diante, quando ele diz, tenho porém contra ti
o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Como eu mencionei ontem, Tiatira era uma cidade muito conhecida por sua produção têxtil e por sua produção de tintas, tinturaria para roupas. A história diz que, basicamente, as mulheres desempenhavam uma função importante na cidade por causa disso. Uma mulher famosa de Tiatira foi Lídia, que nós já ouvimos e que não tem nada a ver com Jezabel. Ela já estava certamente na glória quando João aqui está escrevendo este livro. Mas esta Jezabel aqui é uma outra mulher que está desempenhando uma função de liderança na igreja, uma liderança autoproclamada, o texto diz. Ou seja, ela não era formalmente reconhecida pela igreja de Tiatira como uma profetisa, mas ela se autodeclarava profetisa e a igreja tolerava isso. Esse é o ponto. O Senhor diz, tenho contra você que você tolera, você permite, você não faz nada, você deixa a coisa acontecer, que essa mulher aí, que se declara profetisa, ensine coisas absurdas, seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Para que as figuras sejam correspondentes, você tem que imaginar uma pessoa muito importante e rica em Tiatira. Porque Jezabel era a mulher do rei, a mulher do Acabe, uma sacerdotisa pagã, né, uma mulher que tentou matar Elias. Então, alguém que as pessoas temiam pela posição social que ocupava. Talvez muitos desses irmãos aqui de Tiatira devessem a ela a própria sobrevivência. Poderiam trabalhar nas suas confecções, para usar um termo moderno, ou nas suas empresas de tintas, talvez. Muitas vezes a questão financeira faz com que as pessoas diminuam o seu filtro de santidade. A pressão financeira, o medo de não conseguir o sustento, o medo de passar por carências e dificuldades, faz com que as pessoas baixem o nível de filtro do que pode e do que não pode. E passam a fazer coisas contrárias à sua fé, à sua profissão de fé. E isso é o que parece estar acontecendo o tempo todo aqui nas 7 igrejas da Ásia. Mas qual seria a justificativa? Como é que alguém pode justificar perante uma igreja algo do tipo, irmãos, podemos ir lá e participar do culto ao imperador, não tem nenhum problema quanto a isso, esses radicais aí que ficam dizendo que não pode, né? Podemos ir lá e não tem problema se nós comermos aquelas carnes lá que são oferecidas aos deuses, não tem problema. E se ficarmos para a festinha depois, também não tem problema. Mesmo que ela termine depois em forma não muito digna, como alguém poderia justificar isto? Provavelmente a justificativa fosse a do verso 24. Aí mesmo no capítulo 2, versículo 24. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina? Essa aí que pode ir lá participar dos rituais, da prostituição, etc. E que não conheceram como eles dizem. Então, o que o grupo dizia? Qual era a justificativa do grupo pró-Jezabel?
Não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. As coisas profundas de Satanás parece... Essa frase, provavelmente, era o slogan. O slogan desse grupo, seguidor dessa líder, o que eles diziam era: é que vocês são crentes muito superficiais. E vocês têm um conhecimento muito raso das coisas verdadeiras. Então, por isso que vocês ficam nesse dilema aí, não pode participar daquilo outro. Não, na verdade é o seguinte, nós, temos conhecimento profundo, nós conhecemos as coisas profundas de Satanás. A frase, o termo, a expressão coisas profundas, ela é usada bastante no segundo século. Aqui estamos no primeiro século, né? Mas mais tarde, no segundo século, ela será usada, frequentemente associada a uma teoria de conhecimento chamada de gnosticismo. Até hoje existe gnosticismo, não é agnosticismo, né? Agnosticismo é uma filosofia que diz não dá para conhecer nada, não dá para ter certeza de nada, se Deus existe ou não existe, ninguém sabe, então esquece isso. Mais ou menos é uma espécie de ateísmo, ateísmo filosófico. Gnosticismo é outra coisa, quer dizer, gnosco é conhecer, eu conheço. Então, gnosticismo seria uma teoria de um conhecimento místico, de um conhecimento astral, de um conhecimento mediado por seres invisíveis, por anjos muitas vezes, e por demônios também. Então, esse grupo, os gnósticos do segundo e terceiro século, eles fizeram uma espécie de casamento com o cristianismo, e há um cristianismo gnóstico, especialmente entre os séculos 3 e 4, que pouco tem de Bíblia, pouquíssimo. E no que pouco usa de Bíblia, utiliza para uma interpretação absolutamente imprópria, geralmente associada a um conhecimento secreto recebido por uns poucos iniciados sobre verdades escondidas da maioria das pessoas. Seria isso. O gnosticismo ele causa, né, uma sensação de orgulho muito forte, por causa que as pessoas que... mais ou menos parecido, talvez não seja correto fazer essa comparação, mas vai lá. Com a maçonaria. Se você conhece o próximo grau, você recebe um segredo que o grau anterior não tem. Então você quer chegar naquele grau. Para conhecer qual é o próximo segredo, qual é a próxima verdade obscura, secreta, que só os altos graus conhecem. Mais ou menos isso. O gnosticismo tinha essa ideia, ou seja, se você receber o conhecimento das coisas superiores, você será maior, será superior aos outros. E isso parece estar aqui embrionariamente, porque essa Jezabel e o seu grupo estão dizendo: só nós conhecemos as coisas profundas de Satanás. Só nós sabemos essas coisas. Talvez, então, se poderíamos ver aqui um proto-gnosticismo, um pré-gnosticismo, nessa frase, nessa expressão, então isso nos explicaria, em partes, a justificativa deles. Porque o gnosticismo viria a dizer o seguinte: o seu corpo aí, o que você tem, esse corpo, ele não vale nada mesmo. Então, ele vai sendo mais tarde, ele vai ser destruído, volta ao pó, e o que importa realmente é o seu espírito, a sua alma. Porque a sua alma, ela é divina, ela é uma entidade divina. Mas o seu corpo é só barro. Então, a melhor coisa que pode acontecer, né, isso já bebeu um pouquinho da filosofia neoplatônica, né, o corpo é mau, a matéria é má, o espírito é bom, o gnosticismo faz um casamento com isso também. A melhor coisa que pode acontecer para você é o dia que você se livrar desse corpo aí. Mas o ponto é o seguinte: então isso significa que o que você faz ou deixa de fazer com o seu corpo aqui nesse mundo não tem importância nenhuma. O
que importa é como você lida com o seu espírito, com a sua alma, as coisas relacionadas à sua alma. Logo, ir lá e participar do ritual ao imperador, ou ficar para a festinha, para o bacanal, daí eu diria a palavra bacana, né? O bacanal que vai acontecer lá também não tem muito problema, não. Porque só está relacionado à sua matéria, à sua parte de barro. E isso não tem valor mesmo. Então, esses pecados da carne, eles diziam, não afetam o seu espírito. Não tocam na sua alma. Você tem que cuidar com os pecados da alma. Esses tem que cuidar. Mas os pecados do corpo estão liberados. Estão dispensados. Talvez essa fosse, então, a justificativa dessas pessoas lá em Tiatira. Ou seja, crentes têm que ser testemunhas, João está dizendo. E para ser testemunha, em primeiro lugar, tem que rejeitar os de dentro, que tentam minar o seu testemunho perante o mundo com falsos ensinos, com falsas doutrinas. Mas não tem só os de dentro. São só os nicolaítas, não são só os baalamitas ou os seguidores de Jezabel. Também tem os de fora. Duas ameaças ficam bem identificadas aqui nas 7 igrejas. Uma delas já está clara para nós. Quem? O trono de Satanás. Ele falou. A casa de Satanás. Menciona várias vezes isso. Satanás na figura dos romanos. Na figura do império, na figura dos perseguidores, da justiça imperial romana. Mas ele menciona mais um grupo. Pelo menos 2 vezes ele menciona um outro grupo. Na igreja de Esmirna, no versículo 9, ele menciona o outro grupo com o qual os crentes tinham que estar atentos. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Esse termo aqui é muito importante, sinagoga de Satanás. Ele repete essa mesma expressão lá no capítulo 3, para a igreja de Filadélfia, no versículo 9. Ele diz: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Bom, então, em Esmirna e em Filadélfia tinha uma sinagoga de Satanás. Será que era isso mesmo? Claro que não, Existiria lá um lugar, uma casa chamada Sinagoga de Satanás, como também não tinha um lugar em Pérgamo chamado Casa de Satanás ou Trono de Satanás. Na verdade, ele está mencionando os servos de Satanás. E aqui ele está mostrando principalmente o perseguidor, Roma, o império, o imperador, e os acusadores. Os acusadores, os judeus, a sinagoga de Satanás. E aí a história é importante para entender o que está acontecendo aqui. Como talvez você saiba, o judaísmo, por ter sido disperso desde o cativeiro babilônico e se estabelecido em várias cidades do mundo, não tendo retornado inteiramente para a terra de Israel, depois do final dos 70 anos do cativeiro, do período do cativeiro babilônico, mas colônias judaicas ficaram estabelecidas em várias cidades do mundo, à medida que os impérios foram se sucedendo, depois que caiu o Império Babilônico, subiu o Império Medo-Persa, depois que caiu o Império Medo-Persa, subiu o Império Greco-Macedônio, caiu o Império Greco-Macedônio, se levantaram os generais de Alexandre, se dividiram só em 2, os Ptolomeus, os Seleucidas, caíram eles, subiram os romanos. E quando então
Paulo vai pregar o evangelho nas cidades do Império Romano, ele encontra sinagogas, não é isso? Sinagoga em cada uma das cidades que ele vai. Até nas mais atrasadas, como Icônio, Listra, Derbe, as cidades da Licaônia, da Galácia, né? Que eram regiões atrasadas, mas vai encontrar em Corinto, vai encontrar em Éfeso, vai encontrar nas grandes cidades do Império Romano, como tinha em Antioquia, né? A base, sede da missão que começa em Atos 12, 13. Essas sinagogas eram redutos judaicos, espalhados por todo o império, com um privilégio especial, que o Império Romano concedia aos judeus. Qual era? Um salvo-conduto. Um direito de cultuar o seu Deus, à sua maneira, fora da sua terra. Basicamente, só os judeus tinham esse direito durante esta época. Ou seja, Roma não ligava, se preocupava com as religiões dos seus reinos dominados, desde que essa religião fosse praticada lá na terra deles. Então pode ver que mesmo em Jerusalém, Roma deixava o templo lá. Aliás, permitiu que Herodes reconstruísse o templo, mas influenciava na escolha do sumo sacerdote, influenciava na escolha dos líderes, para não deixar esses líderes, eventualmente, né, levar o povo a uma rebelião. Que acabou acontecendo no ano 70, e que resultou na destruição de Jerusalém por Tito, o general romano, que mais tarde seria imperador, e que arrasou Jerusalém no ano 70. Mas a questão é que os outros povos também tinham seus deuses. E eles podiam adorar na sua própria terra, mas não fora. Então, fora, só os deuses romanos podiam ser adorados e reconhecidos. Com uma exceção aos judeus, que não só não eram obrigados a irem lá participar das adorações ao imperador, por serem judeus, como também podiam adorar os seus deuses, ou o seu Deus, dentro da sua sinagoga. Aparentemente, Nero se revoltou contra isso e colocou a culpa nos judeus pelo incêndio de Roma. Talvez com o objetivo, com a intenção de tirar esse direito que os judeus tinham. Mas o fato é que esse direito permaneceu por mais tempo. E no ano 95 ou 96, os judeus começaram a acusar os cristãos. Por quê? Porque no primeiro momento, quando Roma via cristãos, quem são esses cristãos? São judeus. Eles vêm da Galileia, eles vêm da Palestina, né? Então deixa eles lá, são judeus. Mais uma seita judaica? Mais uma seita. Já tem os fariseus, já tem os saduceus, já tem os essênios, já tem os zelotes, eles têm seita que não acaba mais. Então, mais uma. Mas de repente, esta seita fica maior que as outras. E começa a ser totalmente maior do que as outras. E aí esses próprios judeus começam a ficar com inveja, com ciúmes. E já nos tempos de Paulo, veja, quando Paulo vai pregar em Icônio, Listra, Derbe, as primeiras cidades que ele prega, os judeus vão perseguindo ele de cidade em cidade e o apedrejam na última. Movimentando as multidões contra o apóstolo Paulo, embora Paulo fosse um judeu. Mas Roma não enxergava muito bem a diferença entre judeu e cristão. Então os judeus fizeram questão de dizer para os romanos qual era a diferença. Ou seja, a ideia aqui é que os judeus começaram a promover acusações formais perante as autoridades romanas contra cristãos. E a acusação basicamente era: eles não são judeus, portanto não têm o nosso salvo-conduto. Não tem o nosso direito de adorar a Deus na sinagoga. Eles são gentios, convertidos
o cristianismo que não é judaísmo. Você sabe, Roma era parecida com o Brasil, em termos de justiça. Raramente investigava alguma coisa. Raramente ia tentar investigar para ver o que estava acontecendo. Mas se tem denúncia, aí Roma agia. Geralmente, a política romana era colocar panos quentes. Não, porque Roma queria manter todo mundo quietinho, pagando imposto. O que interessava para Roma era dinheiro. Coletores de impostos. Então, manter todo mundo quietinho. Mas uma das formas de manter todo mundo quietinho também era com punições exemplares. Então a ideia não era punir todo mundo, porque o pessoal tinha que trabalhar para produzir, para dar dinheiro para Roma. Então a ideia não era punir todo mundo, mas se tinha que punir, então punir mesmo. Por isso crucificação era a forma de morte preferida, de punição para cidadãos não romanos, não cidadãos romanos. Colocar uma pessoa pendurada na cruz e deixar a pessoa ali 3, 4 dias sofrendo, agonizando, até morrer. É um exemplo bem forte. Para que alguém visse e dissesse, bom, o que foi que ele fez? Ele fez alguma coisa contra o império. Geralmente era isso. Ele desafiou o império, se rebelou contra o império. Opa, então não é boa ideia fazer isso. Então, a ideia não era punir muito, mas quando punir, punir mesmo. Uma punição muito severa para servir de exemplo. Então, se houvesse uma denúncia, provavelmente Roma iria aceitar a denúncia e iria investigar e iria punir. Muito rigidamente. E aqui temos Antipas, então. Antipas provavelmente foi denunciado por um judeu lá naquela cidade. Foi investigado pelo cônsul ou pelo procônsul romano e foi condenado e executado. Não foram muitos que sofreram isso, mas Antipas sofreu. Uma punição exemplar. Que o Senhor Jesus considera exemplar mesmo. Porque ele está dizendo, aí está a minha testemunha, aí está o meu fiel. Não foi alguém que tentou fugir ao testemunho. Não foi alguém que tentou negociar como os nicolaítas, ou que se submeteu às exigências romanas, como os jezabelinos, os baalamitas. Não, foi alguém que manteve a minha fé, manteve o meu nome. E como eu, Jesus diz, que fui à morte, que fui à cruz, ele também foi. Por isso, o grande exemplo em Apocalipse é Antipas. Por ser alguém que sofreu perseguição, sofreu a denúncia, mas não negou o nome de Cristo diante das autoridades. E foi morto aí onde Satanás habita. Os acusadores de um lado, os justiceiros do outro. Se você quiser, depois você procura na internet uma carta chamada Carta de Plínio ao Imperador Trajano. Tem em português disponível na internet, fácil de achar. Trajano foi o imperador que sucedeu Domiciano. Essa carta deve ser do ano 110. Pouca coisa à frente, poucos anos à frente, talvez 15 anos à frente do texto de Apocalipse. É uma carta muito interessante, porque Plínio, o jovem, é um cônsul romano, tipo Pôncio Pilatos. Ele desempenha uma função de governador local de uma região, se não me engano, é a Bitínia, a região que ele governava. Plínio. Ele escreve uma carta ao imperador para pedir instruções ao imperador sobre o que fazer com os cristãos. Tem muito cristão aparecendo na região da Bitínia naqueles dias e causando um efeito colateral, que é o esvaziamento dos templos romanos. E o Plínio escreve a Trajano dizendo, olha, os templos, como o senhor sabe, né?
Em muitas regiões nossas, ninguém mais vai aos templos, ninguém mais sacrifica aos deuses, porque esse movimento aí está crescendo muito, né? Cristãos. E eu estou escrevendo para o senhor, o imperador, para saber o que devemos fazer. Mas aí ele diz o que ele faz. Ele diz, eu vou relatar para o senhor o que eu estou fazendo. Aparentemente o que o Plínio está querendo é dar uma ideia para o Trajano. Tipo assim, eu estou fazendo umas coisas aqui que estão dando resultado. Então, Trajano, talvez você poderia mandar os outros cônsules e procônsules seguir o meu exemplo, aquilo que eu estou fazendo. O Plínio escreve para o Trajano e fala assim, olha, eu tenho feito o seguinte, imperador, o Sebastião, eu tenho chamado os cristãos e interrogado eles, enquadrado eles muito duramente e ameaçado eles com prisão, com açoites e com espólio, perda dos bens e morte. E sabe o que tem acontecido, Trajano? A maioria deles está negando Cristo. E eu estou conseguindo repor a participação nos templos. Essa carta ela é um pouco chocante para nós, né? Porque a gente imagina que a maioria dos crentes lá no primeiro século era todo mundo muito fiel, muito que morria por Cristo. E não é bem assim. Não é bem a verdade. O fato é que muitos na hora H fraquejavam. Justamente por medo da crueldade da morte. Porque Roma não se contentava só em matar. A morte, a punição tinha que ser exemplar. Então, às vezes, era nas arenas, nos anfiteatros romanos, colocar o cristão lá para o leão vir devorar. Há relatos, de mártires do segundo e terceiro séculos, principalmente, de todas as formas que se possa imaginar de morte. Das mais cruéis possíveis. Um óleo fervente, em cima de chapa quente, no fogo, como tocha, chifrado por boi. Realmente tinha uma boa variedade de formas de morte. E muitos desses cristãos, na hora H, eles temiam. Até um livro surgiu nesse período que quase entrou no cânon. Quase entrou entre os 27 do Novo Testamento. Ele talvez seja, fora dos 27 livros do Novo Testamento, o mais atestado, assim, entre os pais da igreja, mas que depois acabou sendo descartado. Mas ele tinha grande probabilidade de fazer parte do cânon. Um livro chamado O Pastor, de Hermas. O Pastor de Hermas. Também disponível, você encontra ele facilmente na internet se quiser ler. Ele é uma espécie de uma visão apocalíptica também, mas não fala nada do futuro. Não tem nenhuma preocupação com o futuro. A preocupação é toda presente daqueles dias. É um livro interessante. Piedoso, muito piedoso sobre muitos aspectos. Mas qual é a teologia de Hermas? Na verdade, Hermas, o pastor de Hermas, ele quer responder uma dúvida dos cristãos daqueles dias. A dúvida é o seguinte: o que a gente faz com esse pessoal que negou Jesus? Porque tinha, aí o próprio Plínio está mostrando para o Trajano que uma parcela bem razoável, na hora da pressão, espirra. Na hora da pressão, não aguentava o tranco, negava a Cristo. E aí esse pessoal voltava para a igreja depois, com a maior cara de pau, E aí, os demais que estavam lá ficavam, e agora, o que a gente faz? Eles negaram. Não, o seu José aí, não, ele foi lá perante o cônsul romano na hora H e disse, não, eu adoro a César. E não morreu por isso, mas o Antipas morreu. E agora, o que a gente faz com esses negadores, com esses traidores da fé? Então, aparentemente, uma parte
da igreja entendia que eles estavam perdidos para sempre e não tinha salvação para eles. Que era mais ou menos uma espécie de pecado contra o Espírito. Eles pecaram contra o Espírito, não devemos mais aceitá-los na igreja. Mas eles estavam aparentemente arrependidos de terem traído. Vê que dilema, que situação complicada da igreja, enfrentando nesse período. E aí, rebatizamos eles? O que a gente faz com esses caras? Então, o pastor de Hermas, ele dá uma resposta. Que basicamente é a seguinte. Mais uma chance só. Mais uma chance. Então, se você é um desses que negou a Cristo durante o inquérito romano, não sustentou, é o seguinte, o Senhor ainda não condenou você totalmente. Você tem que se arrepender, voltar para a igreja, mas é o seguinte, se você negar mais uma vez, já era. É mais ou menos isso que o livro vai dizer. Você tem essa última chance. A última chance que você tem, volte para a igreja. O que mais poderia fazer? Né? Difícil, uma situação muito, muito complicada. Voltando ao Plínio. O que o Trajano respondeu para o Plínio? Então temos a resposta do imperador Trajano a Plínio, o jovem, sobre o que fazer com os cristãos. E Plínio diz o seguinte, Trajano diz o seguinte, Plínio, maneira um pouco as coisas aí, o Plínio. Não fica investigando. Não vá atrás, não tenta encontrar chifre em cabeça de cavalo. Lembre-se que a gente precisa de impostos. Então, vamos devagar nessas coisas. Faz o seguinte, Plínio. Se houver denúncia, investigue. Se não houver, não vá atrás. Basicamente, esse é o conselho de Trajano. Que era o status quo romano, era fazer isso mesmo. A ideia não era sair por aí caça às bruxas. Tentar encontrar todo mundo que estava não adorando o imperador ou não fazendo as coisas como devia perante Roma. Faz vistas grossas, mas se alguém denunciar, vai atrás, investiga e puna. Essa era a ideia. Então, por isso esse contexto aqui é muito importante. Não é que aqueles cristãos estavam assim, saiu na rua, a polícia chegava, os soldados romanos chegavam e prendiam. Não, eles tinham uma vida razoavelmente tranquila. Eram comerciantes, muitos eram ricos comerciantes, eram donos de barcos, por exemplo, Éfeso, uma cidade portuária, tinha muito barco, eram pessoas com bastante influência na sociedade, participavam das guildas comerciais, eram donos de empresas de tintas, de roupas. Veja os crentes de Laodiceia, como o Senhor fala, que eles diziam, nós somos ricos. Eles eram mesmo ricos, muito ricos. Esses crentes da cidade de Laodiceia. O que eles não percebiam, e para isso o Apocalipse foi escrito, eles não percebiam o quanto eles podiam estar comprometidos com um padrão de vida idolátrico por fazer vistas grossas. Então, o que o Apocalipse pretende fazer é dizer, você tem que ser testemunha. E testemunha corre riscos. Testemunha corre riscos de perder o emprego. De perder a liberdade. De perder a vida. Testemunha tem que estar disposta a perder o que for necessário. Os capítulos 4 a 22, ele vai dizer por quê. Por que vale a pena isso? Porque na cabeça de muitos crentes podia estar assim, mas isso não vale a pena. Por que eu vou colocar a minha vida em risco? A vida da minha família em risco? Por que eu vou perder a minha herança de 4 gerações, de 5 gerações? Porque sim, uma das coisas que Roma fazia era confiscar. Roma queria dinheiro a tudo. Então uma das coisas interessantes era, no caso de uma família rica, se fosse processada, né, Roma expoliava, se apropriava
dos bens da família. Então isso era uma coisa que Roma gostava muito de fazer. Aumentava o poderio, aumentava as riquezas romanas. Irmãos, basicamente, dos capítulos 4 em diante, que nós vamos entrar agora, João vai dizer por que é que vale a pena ser fiel até a morte. Por que é que vale a pena ser fiel até a morte? E o primeiro argumento dele é porque Jesus foi fiel até a morte e venceu por isso. A vitória de Cristo não foi porque ele fugiu dos riscos, não foi porque ele escapou da perseguição, não. A vitória de Cristo foi porque ele enfrentou, morreu, e por isso agora ele é o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Então, a primeira razão é por causa de Cristo, pelo que Cristo é, pela vitória de Cristo. Vale a pena estar do lado de quem é mais forte ou de quem é mais fraco? É isso que João está querendo dizer. Vocês acham que Roma é forte? Vocês estão enganados. Roma é insignificante, João diz, diante do poder do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Então você acha que você está se dando bem porque você está se livrando dos riscos, da perseguição romana, do espólio, da escravidão, talvez, ou da morte? Deixa eu te falar uma outra coisa que você ainda não sabe. Já ouviu falar da segunda morte? Perto dela, a primeira é uma bênção. Ele diz, bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. É uma das 7 bem-aventuranças do livro. Sim, a primeira morte é uma bênção. Agora a segunda, meu filho, a segunda morte é o lago que arde com fogo e enxofre. E tem mais, João vai dizer ao longo de todo o livro. Você acha César poderoso, os exércitos dele invencíveis? Você vai ver o que vai acontecer com eles. Vão virar carne para abutres. Vão virar carne, vão ser comida de abutres. E você, também quer ser? Então, por isso as cenas que vão ser construídas a partir do capítulo 4, elas são realmente muito fortes. Porque o assunto é um assunto de vida e morte. A seriedade com que o Apocalipse chama a igreja de Deus a ser testemunha é construída sobre essas expressões, esses termos. Comecemos então o capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Lembra então aqui sempre, né? Não tem nada a ver com tempo, sucessão temporal, essas coisas não contam, não importa o Apocalipse. A ideia é certeza, garantia. Olha, eu vou te mostrar aqui como as coisas são. A ideia é, sabe, João, você é míope. Você não vê corretamente a realidade. Quando você olha para esse mundo, você está aqui em Patmos, você está vendo o poderio romano, você está vendo o poder de César, você está vendo a realidade humana, só que é o seguinte, isso é o que os olhos humanos veem. Agora eu vou te mostrar o que os olhos humanos não veem. Agora eu vou mostrar para você a realidade invisível, o que está por trás daquilo que os olhos humanos podem ver. E o único jeito é eu levar você para um lugarzinho que você ainda não foi. O verso 2 diz, imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Ué, por que João vê? Quer dizer, ele vai aos céus, o Senhor está levando ele aos céus para que ele enxergue as coisas como elas são. A realidade por trás dos fatos,
a realidade por trás do mundo físico, para que a sua visão não seja míope, limitada por este mundo. Vou mostrar você um pouco do céu, essa é a ideia. E quando ele chega ao céu, qual é o primeiro objeto que ele vê? Qual é a primeira coisa que ele enxerga no céu? Qual é o primeiro móvel? Um trono. Por que a primeira coisa que ele vê é um trono? Para nós, um trono não significa muita coisa, né? Quase não tem mais reis no mundo atual, é tudo presidente, primeiro-ministro, que fica 4 anos, né, em alguns lugares mais, evidentemente. Mas não somos, o mundo de hoje não tem reis, nesse sentido. Mas o mundo daqueles dias, a figura do trono, era uma figura extremamente forte. Israel já teve um trono poderoso no passado, o trono de Davi. Só tem cinzas desse trono naqueles dias. Mas há um trono que governa o mundo. Há um trono temível. Todos tremem diante dele. Reis se prostram diante desse trono. É o trono de Titus Flávios Domicianos, o imperador romano. Basicamente, ele é a grande ameaça a ser cristão na Ásia Menor, na região de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e outras cidades. É por causa dele que os crentes não são fiéis. É porque temem este trono. Então o Senhor diz, João, vem aqui, vou te mostrar outro trono. E quando ele sobe aos céus, a ideia é, o trono de César some, desaparece. Se torna um cisco, se torna simplesmente invisível perante a grandeza do trono celeste. Um pouco parecido com Isaías 6. Lembram? Isaías 6 tem uma narrativa interessante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Uzias foi um rei muito importante para Israel, fez muitas reformas, foi um rei poderoso. A morte dele, leproso no final, por ter pecado, foi uma coisa terrível, foi um esfacelamento do trono. Israel se sentiu sem pai nem mãe. Então, quer dizer, você tem um rei morto, no ano da morte do rei Uzias, não tem mais alguém ocupando o trono de Israel. Isaías diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então, quando você vê o Senhor no alto e sublime trono, você percebe que aquele trono de Uzias não tem grande importância. É a mesma ideia aqui. Vocês estão preocupados com o trono de César? Deixa eu mostrar para vocês um outro trono, para que vocês tenham uma noção de quem manda de fato, de quem governa de fato. Alguém sentado, não está vazio esse trono, ele não precisa de sucessão, é alguém que está lá eternamente sentado. Os imperadores romanos, uns duram 10 anos, 15 anos, outros duram 3 meses, 5 meses. Teve uma sucessão de 3 imperadores romanos depois de Nero, que governaram 3, 4 meses e alguém matou eles. Para poder assumir o reino. A probabilidade de morte dos imperadores é muito alta. É muito, muito, muito alta. Esse que se acha sentado no trono, ele nunca o descreve diretamente. Nunca. Sempre por figuras, por comparações. Ele diz, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Tem 3 pedras preciosas aqui, né? Jaspe, sardônio e esmeralda. A ideia é que cada uma delas tem uma cor. A cor é o que está, o brilho é o que está sendo destaque. Jaspe em Apocalipse, jaspe pode ter várias tonalidades, mas aparentemente João está usando o termo como sinônimo de diamante ou cristal. Ele menciona a cidade santa, Jerusalém, e ela tem o brilho límpido do cristal, e ela é toda de jaspe, ele diz. Então, esse jaspe aqui é a figura branca. Sardônio é vermelho. E
O arco-íris aqui, a esmeralda seria verde, mas ele explicou que essa aqui tem todas as cores do arco-íris. Provavelmente, o que João quer destacar aqui, além da glória, do fulgor, né, do trono de Deus, é a simbologia dessas cores. Essas cores, no Antigo Testamento, elas têm uma simbologia muito forte. O branco tem a simbologia de santidade, pureza. Vermelho tem a simbologia de expiação, sacrifício. Ao mesmo tempo é pecado, né? O pecado é vermelho, mas ao mesmo tempo o sangue que purifica o pecado também é vermelho. Aliás, tem um texto em Isaías que tem essas duas cores juntas. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como carmesim, se tornarão brancos, como lã, como pura neve, como pura lã. Se essa sequência é para ser interpretada dessa maneira, nós teríamos branco, vermelho e o arco-íris. São os 3 primeiros círculos do trono. Esse trono é todo circular também, sempre ao redor, ao redor, ao redor, ao redor. Por quê? Porque ele está no centro. Do centro para as bordas, são 7 círculos. O número 7 está presente aqui. O primeiro é o jaspe, o segundo é o sardônio, o terceiro é o arco-íris em volta, o quarto são os 24 anciãos, o quinto são os 4 seres viventes, o sexto são os anjos, que vão aparecer no capítulo 5, e o sétimo, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, ao redor do trono. São 7 círculos que compõem esse grande trono. Talvez a ideia seja que você tem as figuras do Antigo Testamento, da redenção no Antigo Testamento. O Deus Santo, sua qualidade central é santidade, mas existe uma aliança que garante a aproximação das criaturas ao trono de Deus. Ou seja, tem mediação. Como é que alguém se aproxima do fulgor do jaspe? Mediado pelo sardônio, mediado pelo arco-íris. O arco-íris é o símbolo da paz, da aliança noaica. Né? Quando Deus estabelece a aliança com Noé, ele diz: colocarei o arco nas nuvens, como um símbolo de que eu não vou destruir você outra vez. Que eu não vou destruir dessa forma outra vez. E você percebe que logo depois do arco-íris, vem os 24 tronos. Ao redor do trono há também 24 tronos. E assentados neles 24 presbíteros, ele diz. 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Então, é um símbolo do povo de Deus, da igreja de Deus. Dos seus 12 patriarcas com os seus 12 apóstolos. Não são os 12 patriarcas e os 12 apóstolos que estão lá. Não, são anjos. São anjos. Mas são anjos que representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Como os anjos representam as 7 igrejas também. Ao anjo da igreja em Éfeso, ao anjo da igreja em Pérgamo. Representação celeste, essa é a ideia. Então, o que nós temos é a representação do povo de Deus de ambos os testamentos ali na região mais próxima do trono, após os 3 primeiros círculos do jaspe, do sardônio e da esmeralda, ou do arco-íris. Depois disso, nós temos 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes são querubins, provavelmente uma mistura de querubins e serafins, porque em Isaías 6, alguns dos elementos aqui são dos serafins, as asas, mas os olhos por dentro e por fora são dos querubins de Ezequiel.
A ideia não é tomar essas coisas literalmente. A ideia é buscar o símbolo por trás delas. São animais, ele diz. Seres viventes, mas no sentido de animais. Algumas traduções até traduzem como bestas, criaturas. São anjos também. Mas se os primeiros 24 representam a igreja, por causa do símbolo 12 mais 12, esses aqui são 4. E se vocês lembram, ontem eu disse que o número 4 representa algo no Apocalipse. A criação. E não à toa, cada ser vivente é representado por uma face de uma criatura. O primeiro é semelhante ao leão, o segundo ao novilho, o terceiro, rosto como de homem, o quarto é semelhante à águia quando está voando. Ou seja, criaturas da natureza, criaturas do mundo, seres viventes. A ideia parece ser que Deus tem lá dos céus, o mais próximo possível dele, as duas coisas que ele mais ama. Primeiro, seu povo. Segundo, seu mundo. O mundo que ele criou, as coisas que ele criou. Ambos serão redimidos. Os homens são redimidos, mas a criação também será redimida. Do cativeiro da corrupção, como Paulo fala em Romanos 8. A criação geme e suporta dores até agora, porque ela espera ser renovada, transformada. Por isso um dia haverá um novo céu e uma nova terra. Essa junção dos seres celestes representando a igreja e dos seres celestes representando a criação, adoram a Deus no verso 11, dizendo: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, o capítulo 4, resumindo o ensino dele, é basicamente um abrir de cortinas celestes para que João suba até lá e veja uma realidade que não é visível aos olhos humanos, de pessoas que estão obcecadas com o poderio de César, com o poderio romano, com as ameaças dos judeus, com a prosperidade que eles não querem perder. Então, João é levado aos céus para enxergar a realidade invisível. Ele vê os céus, ele vê o trono de Deus, ele vê a glória de Deus, ele vê o poder de Deus. E isso faz com que ele perceba que os seus temores humanos não são tão justos assim. Mas a figura principal do capítulo 4 é o Criador. Veja que é assim que o texto termina. Porque todas as coisas tu criaste. O Deus Criador é que está aqui. O Deus do Antigo Testamento. O Deus da aliança do Antigo Testamento, o Deus da aliança da criação, é o que está em destaque. Mas o capítulo 5 introduzirá um novo capítulo a essa grande cena, porque entrará em ação, em destaque, a figura do Deus Redentor, na figura do Cordeiro. Mas antes, diz o versículo 1 do capítulo 5, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Como o Apocalipse tem essas cenas grandiosas que condensam, conteúdos imensos, você tem o capítulo 4 descrevendo essa amplitude do trono de Deus, uma coisa gigantesca, né? E de repente, para usar uma linguagem moderna, a câmera foca em alguma coisa. Há um zoom, e a câmera se concentra, já não está mais pegando a amplitude do trono. Vai focando até chegar numa coisa pequena, aparentemente. Uma mão aparece, só a mão, ele não tem coragem de descrever o que está além. Deus nunca é descrito fisicamente.
Só por comparação, jaspe, sardônio, esmeralda. Mas aí a mão está materializada, uma mão aparece. E algo está nessa mão, um livro. Então todas as câmeras celestes focam naquele livro. Todos os olhares dos céus estão naquele livro, porque ele está lacrado. Um rolo, um pergaminho, né? Não é um livro igual você tem nas suas mãos aí com páginas. É um rolo, um pergaminho. Ele está enrolado. E aí ele tem lacres, 7. Ou seja, para mantê-lo totalmente fechado, para não ser aberto. Ele tem selos. Esses selos são lacres. Então, isso é o que domina a cena aqui, no início do capítulo 5. João vê de longe aquele livro, vê que ele está todo escrito por dentro e por fora, ele fala. Ou seja, foi ocupado todo o espaço, tem muita coisa aí nesse livro. Mas o problema é, ele está fechado. Ele está lacrado. E o que significa um livro lacrado, um livro selado? Significa que o conhecimento não está acessível. Significa que o que está escrito ali não pode acontecer. Não está autorizado a acontecer. Porque para que aconteça o que está registrado, tem que abrir. Tem que quebrar o lacre, tem que quebrar os selos. Esse livro, meus irmãos, ele representa basicamente o propósito de Deus para a salvação do seu povo e para a condenação dos perversos. Ele é a justificativa para os crentes das 7 igrejas para que sejam fiéis até a morte. Porque esse livro garante a salvação plena do seu povo e a condenação dos perseguidores, a destruição dos ímpios. Mas o ponto aqui é que ele está selado, lacrado e está ali. Quem é que vai pegar o livro da mão de Deus? Quem vai ter coragem de se aproximar lá? E justamente tem uma pergunta ecoando nos céus, no verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem é digno? Essa palavra é muito importante, meus irmãos. Digno. Dignidade. Quem tem direito legal de fazer isso? Quem é que pode se aproximar do trono de jaspe e pegar daquela mão ali o livro que está lá? Porque a mão não vai entregar. Alguém tem que ir lá pegar. Quem é digno de fazer isso? Bom, a resposta é: ninguém. Ora, nem no céu, ou seja, entre os anjos, as miríades e miríades e milhões de milhões, não, ninguém. Porque o problema aqui da dignidade não é só a exigência da dignidade aqui, não é só isenção de pecado. Porque os anjos não pecaram, esses aqui não. E mesmo assim não podem pegar. Lembram Isaías 6? Serafins estavam por cima dele. Todos tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam os olhos, com 2 voavam. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E Isaías disse: ai de mim, eu, um homem impuro, um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. O que aconteceu? Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, os serafins, o que eles fazem? Não olham. Serafins santos, criaturas de puro fulgor, puro poder, pura energia, puro fogo, essa é a ideia. Eles cobrem os olhos, cobrem os pés, no sentido de reverência, respeito, não olham diretamente para aquele que está sentado no trono. Isaías disse: eu cheguei aqui e o que eu olho? Olhei.
Devia ter sido mais cuidadoso, né? Acho que o gelo na barriga foi essa mesma, né? Ele estava lá, aí ele olha para o serafim. Por que eles não olham? Eu olhei. Ai de mim, estou perdido, vou morrer. Essa é a ideia. Ninguém olha diretamente para Deus. Nenhum dos serafins pode se aproximar e pegar o livro da mão direita de Deus. Porque a questão da dignidade não é apenas a ausência de pecado, é algo mais. Se fosse só a ausência de pecado, qualquer um dos anjos poderia fazer isso. Qualquer um dos anjos não caídos, né, evidentemente, poderia fazer isso. Mas não é só esse o problema. Então não tinha ninguém no céu, nem sobre a terra. Bom, na terra é o lugar dos homens, a habitação dos homens, e todos são pecadores, então realmente não tem ninguém que possa fazer isso. E ele diz, nem debaixo da terra. A estrutura cosmológica do Apocalipse é mais ou menos essa: céu, terra e inferno. Debaixo da terra é o Hades, o inferno. Isso não é literal. Tudo é simbólico em Apocalipse. Tudo é uma questão de não tentar localizar lugares espacialmente falando, mas entender o simbolismo. Então, os que habitam debaixo da terra seria a ideia: quem está no inferno, quem está no Hades. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar. E é uma reminiscência de Isaías 6. Nem olhar para ele. E aí João cai em prantos, diz o verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João chora? Ele esqueceu de Jesus, será? Não lhe passou pela cabeça que talvez Jesus pudesse fazer isso? Provavelmente a questão aqui está no não podia olhar para ele. E o verso 1 diz, vi na mão direita. Ou seja, o que João está pensando aqui não é só o fato de que o livro não sendo aberto, os grandes propósitos de Deus não vão acontecer, mas que ele tem culpa também, porque ele viu, como Isaías, ai de mim, eu vi. Eles não olham, mas eu repeti o erro. Eu devia ter aprendido com Isaías lá atrás. E eu cometi o mesmo erro dele. Eu olhei para o que eu não devia olhar. Mas do mesmo modo que Isaías recebe mediação redentiva, um anjo vai e pega uma brasa do altar com uma tenaz. A ideia é, a brasa é tão quente que o anjo não pega com a mão. Ele pega um instrumento, a brasa, e vai e toca nos lábios de Isaías e diz, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi removido. Do mesmo modo, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, aquele que tem estirpe, o prometido, o rei real, o rei verdadeiro, o rei de fato, o rei de direito, porque é descendente de Judá, porque é descendente de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Venceu quer dizer, não pecou, e nesse ponto ele está igual aos serafins, né? Não pecou, mas fez algo mais, que nenhum deles poderia fazer. Testemunha fiel. Morreu. Derramou seu sangue. E por causa disso, ele pode abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé, aí está a palavra-chave, um cordeiro como tendo sido morto. A língua portuguesa precisa de 4 palavras para traduzir um único termo grego. Como tendo sido morto. E não tem outro jeito mesmo de traduzir. Porque a expressão que João usa aqui é, eu olhei para aquele cordeiro e dava para ver ainda as marcas da sua morte.
As marcas de uma morte violenta, de uma morte brutal, não uma morte tranquila, não. Dá para ver que ele foi massacrado. Dá para ver que ele foi moído como tendo sido morto. Quer dizer, dá para ver ainda, ele carrega. É um cordeiro sacrificado, violentamente morto, esfolado. É por isso que ele é digno. A dignidade é a conquista do direito legal de abrir o livro e os seus 7 selos. Então, olha que contraste absurdo, né? Que contraste imenso que nós temos aqui entre, por um lado, um cordeiro como tendo sido morto, ou seja, toda a humilhação de Cristo está resumida nessa palavra, todo o seu sofrimento, toda a sua dor, toda a sua pobreza está nessa palavra. E ao mesmo tempo ele diz, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, 3 setes, descrevendo esse cordeiro como tendo sido morto. Chifre, tanto em hebraico quanto em grego, significa poder. A palavra é poder, força. Esse cordeiro normalmente tem 2 chifres, né? Esse tem 7. 7 chifres. O que significa? Esse chifre significa poder. Esse 7 é o número da completude, da perfeição. Ter 7 chifres quer dizer o quê? Que ele é o quê? Todo-poderoso. Mas ele não tem só 7 chifres, ele tem também 7 olhos. Para que serve o olho? O olho serve para ver, enxergar. Se ele tem 7, o que ele é? Onisciente. Então ele é onipotente, todo-poderoso. Então ele é onisciente, sabe todas as coisas. E ele diz ainda que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, que está presente em toda a terra, em todo lugar. Logo, ele é onipresente. Onipotente, onisciente, onipresente. E ao mesmo tempo, um cordeiro sacrificado. Aqui nós temos a figura de Cristo em Apocalipse nas suas 2 valências. A humilhação, a exaltação. A humanidade, a divindade. A pobreza, a riqueza. A dor, a vitória. Cristo aparece sempre reunindo essas 2 coisas. E essa é a grande mensagem de Cristo para a sua igreja. Só se chega à glória pela dor. Só se chega ao triunfo pela morte. Uma pessoa só se torna o soberano dos reis da terra sendo testemunha fiel e verdadeira. Ou não há vitória sem sacrifício. Esse que é digno, diz o verso 7, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Você percebe o movimento abrupto que ele faz? Ele não dá uma paradinha e pede por favor, com licença. Ele entra num rompante. Essa é a ideia. E não é desrespeitoso como o pai. É simplesmente uma manifestação do seu direito. Ele entra e pega. Isto é meu. Paguei por isso. Isso é minha conquista. Isso é meu direito. Ele entra e pega o livro da mão direita de Deus. O que acontece quando ele pega o livro? Verso 8. E quando tomou o livro, vai começar o chamado efeito dominó. Todo mundo se prostrando diante dele. Os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, eles estão representando toda a igreja.
e entoava um novo cântico dizendo: digno és. Essa foi a pergunta no começo, né? Quem é digno? Agora está a resposta. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. O cordeiro assassinado, o cordeiro violentamente morto. Foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Esse é o 6º ciclo, né? Proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. E finalmente o 7º círculo. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Irmãos, o que significa tudo isso? Quando aconteceu, quando vai acontecer? É passado, é presente, é futuro? Quando que acontece essa cerimônia? Quando é que finalmente Jesus pegará o livro da mão direita de Deus? Deixa eu dizer para você, isso faz parte das coisas que são. O Senhor Jesus mandou João registrar as coisas que são e as que hão de acontecer. Ou seja, isto aqui não é futuro, isto aqui é passado. Isto aqui foi explicado pelo próprio Jesus de outra forma. Quando ele ressuscitou dos mortos e apareceu aos seus discípulos, ele disse: eu recebi todo o poder. E o termo que ele usa é autoridade, na verdade. Eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Ele não disse, receberei. Não, ele disse, é meu. Já é meu todo o poder. Já é minha toda a autoridade nos céus e na terra. Vão, portanto, e cumpram a missão de vocês como o quê? Testemunhas. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu mando nos céus e na terra. Vocês são minhas testemunhas neste mundo. O que aconteceu aqui, meus irmãos, foi o momento da coroação de Cristo nos céus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa cerimônia já foi completada. Tecnicamente, ela aconteceu na ascensão de Jesus. Tecnicamente, quando Jesus ressuscitou e subiu aos céus, o Novo Testamento inteiro explica para nós que nesse momento foi-lhe dado o direito de se assentar à destra da majestade nas alturas. Nesse momento se cumpriu o Salmo 110. Convém que ele reine, Paulo fala, até que esmague todos os seus inimigos. O início do reino escatológico, o início do reino pisoteador, o que tem que pisar cabeças, o que pisa os seus inimigos. Ele foi inaugurado quando Jesus retornou aos céus e recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Quando o Pai, que estava com o livro na sua mão direita, permitiu que o Filho entrasse e pegasse esse livro, isso significa tecnicamente, sabe o quê? Transferência de poder, transferência de governo, transferência de autoridade. A partir desse momento, em que o livro saiu da mão do Pai e passou para a mão do Filho, nesse momento, como o texto mostra, os céus se prostram diante do Filho. Todas as criaturas se prostram diante dele. Ou seja, reconhecem a autoridade legítima dele.
a dignidade, a autoridade legítima conquistada por ele de governar céus e terra. Tecnicamente, quem está governando desde esse momento não é mais o Pai. Desde esse momento em diante, o Pai disse: agora minha função é juiz. A sua é de governar. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Ele disse que, a partir do momento que Cristo ressuscitou dos mortos e subiu aos céus, se cumpriu o Salmo 110. Convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Paulo fala: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, até onde vai o reino de Cristo? Esse reino mediador, esse reino escatológico, esse reino intermediário, até que a morte seja pisada. A morte será pisada na ressurreição do povo de Deus. Quando a colheita da ressurreição se completar a partir das primícias, que é Cristo, tragada foi a morte pela vitória. Esmagada foi a morte. Então Paulo diz: então Jesus devolverá o reino ao Deus e Pai. Porque convém que ele reine até que ele coloque todos os inimigos debaixo dos pés. Quando o último inimigo for massacrado, esmagado, o Senhor Jesus diz: meu Pai, o livro é seu. Terminei a tarefa. Pode receber o cetro de volta, o cetro do governo. Terminei. Não tem mais cabeça para pisar. Já pisei todas que eu precisava. Pisei um dragão, uma serpente, pisei a morte. Agora, não preciso mais reinar de forma mediatorial. Portanto, o reino de Cristo, esse reino celeste aqui, ele acaba no exato dia em que o povo de Deus ressuscitar. Nesse exato dia, o Filho devolve o livro ao Pai. Mas até lá, quem está de posse do livro é Cristo. Até lá, quem governa céus e terra é Cristo. À direita do trono, ele é o poder executivo. O Pai disse: eu te passei esse poder. Você manda, você governa, você reina. Então, o que João quer mostrar aos crentes das 7 igrejas é que eles têm que conhecer um pouco melhor o Jesus que eles confessam, que eles creem. Eles têm que entender um pouquinho mais quem é de fato Ele. O que significa dizer que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles precisam compreender um pouco melhor a posição que Cristo exerce nesse exato momento, para que parem de ficar temendo o trono de César, as perseguições ou outras coisas. Depois do intervalo a gente vai falar sobre os selos, e aí você vai entender um pouco melhor como é que Cristo governa, como é que Ele exerce sua autoridade nos céus e na terra.